Aqui é o professor Leonardo Deluca. Nesse vídeo nós vamos falar então sobre fisiologia aplicada ao futsal e por que que existe tanto mito, muitos vídeos aí de forma errônea, muitos livros também trazem que o futsal tem predominância anaeróbia. Na verdade, futsal também, assim como futebol e outras modalidades coletivas de quadra, ele tem predominância aeróbia. Então, a maioria da energia derivada durante os treinos e jogos, ela é derivada do metabolismo aeróbio. E isso faz com que o esporte tenha predominância aeróbia. Ao mesmo tempo, ele também tem muita exigência do metabolismo anaeróbio. Só que pelo fato de ter muita produção de lactato, ter muita, a percepção de esforço está muito alta durante alguns momentos dos treinos e dos jogos, ter muito sprint, muita mudança de direção, muito movimento e ação explosiva, não quer dizer que a predominância seja anaeróbia. Predominância significa é, qual sistema é determinante na quantidade total de energia produzida durante a atividade. Então, não tem como eu ter predominância do sistema anaeróbio durante 40 minutos de jogo de futsal. Ele participa muito, só que a predominância é do sistema aeróbio. Os dois atuam juntos, assim como já expliquei muitas vezes em outros vídeos, que não existe separação total, existe predominância. Nesse caso aqui, como é que eu falo do futsal? O futsal, ele tem, vamos voltar aqui, o futsal, então, ele tem alta demanda do metabolismo aeróbio e anaeróbio. E os atletas atingem aí em treinos e competições, vamos falar de jogos, o que a literatura traz, é entre 86 aí, 80 e 90% da frequência cardíaca máxima, tá? Então, não tem como alguém ficar nessa intensidade durante muito tempo sem que esteja recuperação entre os esforços, né? No caso ali, volta para o banco, descansa, volta para a quadra, substituições. E durante esses esforços, a predominância do metabolismo é aeróbio, tá? Então tá aqui o tempo, as linhas aqui A é o tempo que os atletas ficam na quadra durante o jogo. Eles atingem ali 170, 168 e 175 batimentos por minuto. Então vamos pegar atletas aí mais jovens, e claro que aqui foi feito uma análise a partir do real frequência cardíaca máxima deles, então eles ficam ali nos jogos entre 83 e 90% da frequência cardíaca máxima em média. Então, aqui os atletas têm alta demanda do metabolismo aeróbio e anaeróbio, e a frequência cardíaca média deles em jogos ali fica entre 83 a 90% da frequência cardíaca máxima, depende do nível competitivo, depende do jogo, depende qual fase da competição. Só que, independente disso, a gente vê que é uma alta demanda do metabolismo aeróbio. Então, nos períodos que eles estão em quadra, a rotação realmente é bem alta ali, dos esforços de alta intensidade. E faz com que realmente a frequência cardíaca e o consumo máximo de oxigênio fiquem elevados, proporcionalmente até mais altos do que o futebol de campo. Tá? Mas os esforços são concentrados, a quadra é pequena, muda de direção muito rápido, os sprints são mais frequentes, e isso vai desgastando, tem muito componente excêntrico. E então, o componente aeróbio, para recuperar entre um esforço e outro, até ele é determinante e essencial nos atletas de futsal. Aqui a gente vê que os atletas de futsal eles fazem aproximadamente 1.165 ações de moderada a alta intensidade, ou seja, ações que têm uma aceleração acima de 2,5 metros por segundo ao quadrado, considerado moderada
moderado a alta intensidade aí. Hoje se analisa bastante de que forma os atletas aceleram e desaceleram. Isso causa bastante elevação ali do lactato sanguíneo. É, quando eu acelero, quando eu desacelero, muito componente excêntrico ali nas frenagens. E também no somatório desses esforços, eu demando bastante do metabolismo aeróbio. Eu tenho mais ou menos 80 ações de aceleração e desaceleração, 135 metros da partida ali de alto nível é percorrido em sprints acima de 18 quilômetros por hora, né? Intensidades acima dessa velocidade. 8,5 metros de distância percorrida em sprint a cada minuto, dois sprints por minuto e cinco ações de aceleração ou desaceleração por minuto. Então a gente vê que a mudança de direção é muito frequente. E a quantidade de sprint também é muito alta. Então, repetindo, tenho bastante esforços explosivos, que eu vou requerer bastante fosfocreatina, sistema TPCP. Ao mesmo tempo, com o somatório desses esforços, sistema glicolítico, glicólise anaeróbia, então o lactato aumenta bastante. Como eu não consigo manter por muito tempo predominância de fosfocreatina e glicolítico, e também porque os esforços eles são curtos, eu não tenho a necessidade de sustentar por muito tempo. Eu faço uma pausa, a bola sai, fico parado, estou recuperando. Então, eu demando bastante também do metabolismo aeróbio. E o somatório desses esforços de sprint, de parar, de saltar, de mudar a aceleração, também vai recrutando bastante do metabolismo aeróbio. E aqui, para fechar, a gente vê o tempo que cada atleta fica, tá? Em cada zona de percentual do VO2 máximo e de percentual da frequência cardíaca máxima. Um estudo de 2010 aqui, de uns pesquisadores italianos e espanhóis, que eles analisaram o jogo de futsal, quatro tempos de 10 minutos, né? Um jogo amistoso, mas de alto nível na Itália. E eles perceberam que o tempo que os atletas ficam aqui, tá aqui é percentual do tempo de jogo, aqui é o percentual de 95 a 100% do VO2 máximo em preto e da frequência cardíaca máxima em cinza. Então aqui a gente vê que eles ficam aproximadamente 20% do tempo de jogo entre 95 a 100% da frequência cardíaca máxima e ali 33, 34% do tempo de jogo entre 90 e 95% da frequência cardíaca máxima e entre 25, 22% entre 85 e 90% da frequência cardíaca máxima. Então vamos pegar ali boa parte do jogo aqui nesses três blocos, uma rotação bem alta, acima de 85% da frequência cardíaca máxima, então acima do segundo limiar de lactato. É, é o domínio fisiológico realmente de alta intensidade. Mas um percentual do jogo bem alto, por quê? Porque o futsal tem substituição ilimitada, eles entram e saem toda hora. O futsal tem bastante bola parada, a bola sai toda hora, escanteio, lateral, tempo técnico, então dá para recuperar entre esforço e outro, e durante esses esforços os atletas conseguem dar o máximo, até porque o jogo exige o máximo, né? Ele é cada vez mais intenso, marcação cada vez mais individualizada, sistemas aí de marcar a quadra toda, com a mudança aí também dos métodos de preparação física, os atletas estão mais potentes, mais fortes, os sprints são mais rápidos, mudam de direção mais rápido, exige mais marcação, mais troca. Então, o jogo está cada vez mais intenso, cada vez mais recrutando metabolismo aeróbio e anaeróbio. Então, o atleta tem que ser completo, com os dois sistemas muito bem desenvolvidos. Em resumo, repetindo, futsal é um esporte de predominância
aeróbia. Vocês vão ver muitas vezes em alguns livros mais antigos de que esse tipo de esporte tem predominância anaeróbia. Não, não tem como um atleta ficar 40 minutos de jogo, né, acumulando lactato, tendo predominância anaeróbia, tendo a maior parte da produção de energia advinda do sistema glicolítico. Não, não tem como. Então, a maior parte da produção de energia do jogo vem do sistema aeróbio. Bom, é, esse vídeo, então, se você gostou, dá um like, não deixa de seguir o canal. Escreva aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida. Obrigado e até o próximo vídeo.